Bom, então, boa tarde a todos os alunos e alunas aqui presentes, professores. O intuito da nossa palestra hoje é apresentar a alteração curricular que vai ocorrer no curso de Ciências Contábeis a partir de 2018-1. Tá? A palestra está sendo promovida pela Comissão de Graduação em Ciências Contábeis, com apoio do Departamento e do Núcleo Docente Estruturante do curso. A Comissão de Ciências Contábeis, a Comissão de Graduação, ela é formada por mim, que sou a coordenadora, professora Cassiane, professora Wendy, aqui presentes, a professora Caroline Hort, professor André Martinevski, do Departamento de Administração, pela representante discente Gabriela Almeida Coelho, e a gente conta com suporte administrativo da servidora Isabel, ali na Secretaria Acadêmica, que vocês já devem conhecer. Bom, então, dando início à nossa fala, a nossa agenda se inicia da seguinte forma. A gente vai falar um pouco sobre as motivações que levaram a ser realizada essa alteração curricular, explicar quais as ações efetivadas para embasar essa alteração, apresentar os efeitos da alteração e a versão final do currículo alterado, certo? E, por fim, nós vamos fazer uma abertura para dúvidas e aí fazemos o encerramento da nossa fala, certo? Bom, toda e qualquer alteração curricular, nós devemos levar em consideração o projeto pedagógico do curso. Então, a gente não pode perder vistas ao objetivo no qual o curso se destina, tá? Que é desenvolver profissionais com competências e habilidades para atender na plenitude as demandas das funções do profissional de contabilidade. Então, esse é o objetivo do curso de Ciências Contábeis da URGS, que está documentado no PPC. Então, toda e qualquer alteração no currículo não pode perder vistas a esse objetivo. Motivações. Então, diante de todo o cenário contábil brasileiro e mundial, a gente sabe que desde 2007, né, e na sua plenitude, a convergência às normas internacionais de contabilidade culminaram em 2010, mas desde a década de 70 nós tínhamos o professor Olívio Colliver como delegado do Brasil junto à ONU para discutir o processo de convergência, que, enfim, acabou ocorrendo efetivamente para todas as empresas em 2010. A gente verifica a necessidade do mercado de trabalho em algumas alterações, né, na demanda dos profissionais contadores. Então, em virtude dessa necessidade do mercado e também com o avanço da tecnologia a cada ano, né, o profissional contábil ele se insere nesse contexto e tem sido demandado cada vez mais de uma forma diferente. Sendo assim, o objetivo da Congrade, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, é fazer com que nossos alunos eles se mantenham competitivos no mercado de trabalho, certo? Em virtude da ampla concorrência que se tem de outros cursos de Ciências Contábeis. E o nosso objetivo é que vocês se mantenham competitivos no mercado, como os alunos da URGS sempre foram. Por isso, além dessa mudança no cenário da demanda de trabalho do contador, a gente, seguido, os professores aqui, escutam dos próprios alunos, dos egressos, e nós mesmos temos a percepção de que algumas questões no currículo vigente até agora 2017-1, 2017-2, poderiam ficar melhores, certo? Então, escutamos isso tudo, diante dessas mudanças, nós decidimos por fazer a alteração curricular. Mas daí vem a seguinte dúvida: qual alteração? O que a gente vai mexer? Que impacto isso vai gerar para os alunos que estão em curso, né? Então, diante disso tudo, nós elaboramos um plano de ação, que é composto de 5 ações, né, que a gente buscou desenvolver para ter um embasamento de quais alterações efetivamente são necessárias e urgentes para melhorar ainda mais o currículo do nosso curso. A primeira foi identificar, junto aos professores do curso, oportunidades de ajustes e alinhamentos entre os conteúdos.
das disciplinas, bibliografias contemporâneas, necessidades de novas disciplinas, alterações de etapa, alterações em pré-requisitos de disciplinas, né? Então, junto aos professores, buscou se identificar isso. Na sequência, nós fizemos uma outra ação, que é levantar junto a discentes egressos do curso de Ciências Contábeis suas percepções quanto à necessidade de formação complementar, quando do exercício profissional, e sugestões de melhoria ao processo de formação vigente. Então, enviamos aí questionário a egressos e formandos do curso de Ciências Contábeis, isso no semestre anterior, para verificar no mercado de trabalho, então todos já estavam atuando no mercado de trabalho, o que eles acham que poderia melhorar, o que eles estão sendo demandados que poderia ser enquadrado, incorporado junto ao currículo do curso. Terceira ação, levantar junto aos discentes do curso suas visões de formação e expectativas em relação ao curso e à profissão contábil. Então, no semestre também enviamos um questionário aos alunos do curso, vocês devem ter respondido, grande parte de vocês respondeu, né? E aí fizemos uma compilação desses resultados para também verificar a opinião dos alunos em curso em relação ao currículo e à sua formação. Quarta ação, fazer adequações e propostas de melhoria em relação às propostas de conteúdo do Conselho Federal de Contabilidade, da Fundação Brasileira de Contabilidade e do IAESB e FAC. Então, tanto o Conselho Federal de Contabilidade como a IFAC, a Federação Internacional dos Contadores, eles sugerem, né, um currículo para os cursos de Ciências Contábeis. Então, internacionalmente, a IFAC coloca competências que devem ser atendidas pelos cursos de Ciências Contábeis do mundo, segundo a visão dela, lógico. E a Federação Brasileira de Contabilidade também tem um material com uma proposta curricular, com emendas, inclusive, de disciplinas, conteúdos programáticos, enfim. 5. Analisar as grades curriculares de cursos de Ciências Contábeis com boa classificação junto ao MEC. Então, fizemos também um levantamento junto a universidades que têm uma boa conceituação pelo MEC, para analisar como a contabilidade está sendo desenvolvida nesses cursos e comparar com o nosso currículo atual, para ver o que a gente poderia trazer de melhoria para o nosso currículo. Em relação ao item 1, que é essa identificação junto ao corpo docente, nós efetuamos 4 reuniões divididas por área de atuação de cada professor. Então, perícia, auditoria, contabilidade societária, gerencial, custos, todas as áreas do curso, com todos os professores competentes nessas áreas específicas, né? E fizemos uma varredura no que estava sendo oferecido, a forma com que estava sendo oferecida, se poderia melhorar a etapa em que as disciplinas estavam colocadas até então. Os pré-requisitos, fizemos uma revisão de pré-requisitos também. E aí, nomenclatura, nome de disciplinas, modalidade, se à distância ou presencial, né? Caráter, se eletiva obrigatória, e a questão de inclusão ou exclusão de disciplinas para otimizar o currículo vigente. Então, essas reuniões foram feitas lá entre maio e junho de 2016. O item 2, que foi levantar junto aos egressos e formandos do curso as suas necessidades, né? As necessidades que encontraram no mercado de trabalho, comparado com as competências que foram desenvolvidas na graduação. Nós recebemos resposta de 126 formandos e egressos. Esse questionário foi um questionário bastante extenso, ele tinha 51 questões fechadas e uma questão em aberto, né? Foi considerado, para fazer esse questionário com os egressos, toda a resolução do MEC, que tem as diretrizes curriculares, né, para os cursos de Ciências Contábeis e para cada outro curso
que existe no Brasil, existem diretrizes curriculares, então a gente precisa, para o curso ser reconhecido pelo MEC, obedecer e ter o mínimo do que se é necessário para o MEC. Então, a gente não pode mexer em qualquer coisa, de qualquer forma. A gente precisa fazer alterações, mas a gente não pode afetar as diretrizes curriculares da graduação para o curso de Ciências Contábeis do MEC. E também consideramos a International Education Standard 2, que é uma resolução da IFAC, que traz essas competências, né, que se espera que um aluno de Ciências Contábeis, em qualquer lugar do mundo, tenha desenvolvido. Então, a gente elencou essas habilidades e foi perguntando para os egressos se eles acreditavam que eles tinham tido essas informações na sua graduação, né? E aí recebemos uma série de respostas. Rapidamente, os achados dessa pesquisa aqui. Na maioria das questões que a gente perguntou, os egressos acreditam que concordam plenamente ou parcialmente que as habilidades e competências descritas na legislação lhes foi proporcionadas na graduação. Isso nos dá um certo alívio, sinal que a gente está trabalhando da maneira correta, como tem que ser. Mas houveram algumas questões com maior nível de discordância. E é aí que nos chamou a atenção. Então, é aí que a gente procurou atacar para fazer algumas alterações que fossem possíveis e operacionalmente viáveis, né, porque tem todas as questões operacionais também, em relação a essas discordâncias. Então, quais foram as maiores discordâncias? Aptidão em demonstrar conhecimento das terminologias e atividades atuariais. Capacidade de apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais, envolvendo perícias e arbitragens. Competência para interpretar as demonstrações financeiras de entidades públicas. Acredito que foram essas. Em relação às questões abertas, o que a gente perguntou? Teve uma questão aberta. O que a gente perguntou? Se você pudesse adequar o currículo para fins de aprimorar o desenvolvimento técnico profissional, de acordo com as necessidades do mercado de trabalho, que ajustes você faria? Então, lembra que o PPC do curso diz que o objetivo do curso é atender as demandas da sociedade em relação ao profissional contador, né? Então, por isso que a gente fez. O que tu está sendo demandado que tu melhoraria no currículo? Dos 126 que responderam à pesquisa, 85 sugeriram melhorias. E dessas melhorias, grande parte estava relacionada com mais experiências práticas durante a graduação. Aí eu coloquei aqui a fala de 2 participantes. Acrescentaria disciplinas ou método de ensino para mais aulas práticas. Vemos a teoria, as leis, mas não temos noção de como vamos aplicar isso na vida real em uma empresa, como contadores que se deparam com diversas situações e têm que definir, por sua responsabilidade, como classificar contabilmente ou tomar decisões complicadas. A outra fala, acredito que o mais importante não é o currículo, e sim a abordagem para passar a matéria. Faltam abordagens mais práticas, estudos de casos reais. Muitos assuntos são tratados de forma teórica que não conseguimos ver uma aplicação prática. Em seguida, a gente agrupou aqui as principais colocações desses egressos em relação a cada área específica. Então, por exemplo, contabilidade tributária, grande parte dos alunos sentiu a necessidade de fazer mais aquelas obrigações acessórias que muitas vezes vocês vão para os estágios, se deparam no escritório contábil tendo que fazer SPED contábil, tendo que fazer uma DCTF, um PGDAS, CAGED, fazer determinadas obrigações acessórias também na parte pessoal, CAGED, GFIP, RAIS, e não identificavam essa prática dentro do currículo. Contabilidade pública também, muitos egressos colocaram que a necessidade que sentem de mais aprofundamento na parte de contabilidade pública. A questão de gestão de pessoas, disciplinas complementares, comportamentais, então disciplinas eletivas que pudessem abordar essa questão do comportamento e marketing também. Então, um dos alunos coloca ali, dos egressos coloca, né, o comportamento
será o diferencial para o profissional em qualquer área. E ele coloca também que, muitas vezes, uma falha nos contadores é que eles não conseguem vender a sua ideia ou a sua opinião, seja um cliente para o escritório contábil, né? Tu vai ter que apresentar o que tu faz de fato para o empresário para conseguir com que ele entenda a importância do trabalho da contabilidade. Também dentro da própria empresa, tu precisa apresentar resultados para os gerentes, para a administração, para a alta cúpula da empresa. E muitas vezes nós, contadores, somos aqueles que ficam, né, um pouquinho tímidos, enclausurados assim, dentro do nosso dia a dia e não conseguimos nos expor da forma com que a gente merece para ter o reconhecimento que a gente merece, né? Depois, a parte de contabilidade gerencial, questão de relatórios, apresentação desses relatórios, dar ênfase também na matéria de compliance. Auditoria, perícia e SIG. Auditoria e perícia foi praticamente unânime que as disciplinas deveriam, a disciplina de auditoria e perícia contábil aplicada deveriam ser 2 disciplinas, uma de perícia e uma de auditoria. Nós concordamos com isso, visto que a perícia, assim como a auditoria, são prerrogativas do profissional contador. Então, nós precisamos ter uma disciplina obrigatória de perícia, porque é prerrogativa do contador. E, muitas vezes, acabava sendo uma parte da disciplina, da segunda disciplina de auditoria. Tá? Então, nós identificamos isso e trouxemos a eletiva de perícia a ser obrigatória. Mas, em seguida, eu vou apresentar essas alterações que a gente fez, para atender essa demanda. SIG também. Contabilidade geral. Então, os alunos colocando que poderia ter um laboratório contábil em que pudesse fazer desde a escrituração da empresa até passar todos os meses do ano, chegar lá no final e elaborar todas as demonstrações contábeis, né, o conjunto completo das demonstrações contábeis, o livro razão, o livro diário. E específicas, enfim, alguns alunos sugeriram algumas disciplinas específicas. O item 3, que foi levantar junto aos discentes do curso suas visões de formação e expectativa em relação ao curso e à profissão contábil. Eu vou abrir o questionário, quem respondeu vai lembrar, né? Não, foi alguns meses atrás que a gente enviou o questionário a vocês. Então, as questões, primeiro a gente traçou ali basicamente o perfil, depois sobre o curso, né? Os principais argumentos para a sua escolha pelo curso de Ciências Contábeis, para a gente conseguir verificar o que o aluno está esperando encontrar dentro do curso de Ciências Contábeis, a visão dos conteúdos, na sua visão, quais os conteúdos estão nas disciplinas e não precisariam estar, né? A gente teve quase que unânime também, solicitando, tem que tirar a parte de álgebra linear, geometria analítica, as disciplinas de cálculo. Nós entendemos vocês, porém, essa parte está nas diretrizes curriculares do MEC. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, mexer nessa parte de cálculo. Por isso que não foi mexido, tá? nessa disciplina. Não foi porque a gente não quis atender a demanda, enfim. Mas, de qualquer forma, nós acreditamos que é importante, realmente, efetivamente, vocês passarem por essas disciplinas para a formação do contador. Quais os conhecimentos seriam essenciais hoje para um bom profissional da área contábil? De forma geral, quais as alterações você faria no conjunto de disciplinas do curso? Então, nós tivemos também uma demanda, chamou bastante atenção que grande parte do que eu acabei de relatar em relação aos egressos são as percepções que os alunos em curso também têm. Tá? Então, não vou repetir, mas, de qualquer forma, grande parte das respostas dos egressos se misturaram com a dos alunos em curso também. O item 4, enfim, como eu já comentei, nós verificamos a norma internacional que rege a parte curricular, mas não é obrigatório, não é compulsório, é uma sugestão da IFAC, né? Mas a gente está vendo o que está sendo demandado no mundo, para ver no que a gente pode se enquadrar para se manter competitivo também em nível mundial, e da Fundação Brasileira de Contabilidade também. Então, enfim, a gente fez análises. Não vou me estender muito aqui nessa parte, mas, de qualquer forma,
as diretrizes do MEC para o curso de Ciências Contábeis, ele traz essas três classificações do currículo de Ciências Contábeis. Primeiro, conteúdos de formação básica, conteúdos de formação profissional e conteúdos de formação teórico-prática. Então, eles colocam também, inclusive, carga horária para cada área dessas, né? Então, a gente verificou o que estava sendo e se a gente mudasse o currículo, alterasse ele, como ia ficar, se a gente ainda ia estar enquadrado, que a gente busca ficar enquadrado, obviamente, para não perder o reconhecimento do MEC. Depois, internacionalmente, a gente tem algumas competências, aí eles dividem por áreas de competência a serem desenvolvidas no currículo de Ciências Contábeis, e aí os requisitos. Então, foi com base nesses requisitos que os egressos responderam aquele nosso questionário, que também serviu de embasamento para fazer a alteração. Tá? Depois a gente vai disponibilizar esse material, e o vídeo também, inclusive, então vocês podem ler com calma quais são aquelas competências, podem buscar, se tiverem interesse, também a legislação. Por fim, o item 5, a gente analisou 2 currículos, basicamente, de universidades brasileiras com nota máxima no MEC, que foi a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela possui um currículo muito semelhante ao nosso, tá? Muito semelhante ao nosso. Já a Universidade de São Paulo, eles têm um currículo lá bem mais arrojado. É uma escola de contabilidade que tem uma maior tradição em termos de tempo, né? E eles já têm doutorado há muitos e muitos e muitos anos, os cursos de mestrado e doutorado. Então, visto essa estruturação, a gente encara que essa parte arrojada, que é o currículo da USP, vem de muitos e muitos anos de amadurecimento, de testes, de aplicação de alteração curricular, né, e de adequações. Então, obviamente, nós não achamos pertinente mudar assim e trazer toda essa peculiaridade do currículo da USP, até porque a gente teria que avaliar uma série de pontos, não seria uma alteração muito simples de se fazer. Então, de qualquer forma, estamos atentos no que os alunos da USP e da UFRJ também estão trabalhando nesse sentido. Bom, então, visto que surgiu a necessidade de fazer alteração curricular, sempre observando o objetivo do curso de acordo com o projeto pedagógico, tivemos 5 ações para embasar toda e qualquer alteração que foi feita nesse currículo de 2017-2. Eu coloquei aqui para vocês o fluxo do processo. Então, primeiro, a partir dos achados, respeitando a legislação, se fez uma prévia da grade, sem pensar em nada, sem pensar no impacto, sem pensar se ia ter grade horária para ser oferecida, sem pensar nada. A gente pensou, o que a gente quer nesse momento para trazer para o nosso curso? A gente montou uma prévia, né? Aí, o que a gente fez? A gente apresentou e consultou o núcleo docente estruturante do curso. Aí, não sei se vocês têm conhecimento, mas os cursos, todas as universidades do Brasil, né, uma lei federal, exige que cada curso tenha seu núcleo docente estruturante. Tá? E a URGS também fez uma normatização interna para reger a questão do núcleo docente estruturante. Então, ele não é um órgão de tomada de decisão, ele é um órgão consultivo. Então, a gente tem aí uma equipe, né, uma comissão, esse núcleo, e nós apresentamos a grade para esse núcleo, que nos propôs alguns ajustes, e o objetivo desse núcleo é sempre zelar pela integração curricular, interdisciplinar, contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso, e é isso que a gente fica muito preocupado, por isso que a gente quer melhorar, acompanhar a consolidação do projeto pedagógico do curso. Então, são as atribuições desse núcleo docente estruturante. Na sequência, a gente chegou numa grade, a gente fez uma análise prévia de viabilidade operacional dessas alterações.
existem algumas limitações, que é a questão de carga horária, questões até de tamanho de sala de aula, para se colocar uma turma grande, para não se colocar. A gente tem no nosso currículo, a nossa profissão ela tem essa característica de ser muito interdisciplinar, então nós dependemos da oferta de vagas de outros departamentos para os nossos alunos, né? O que nem sempre é fácil negociar com os outros departamentos as vagas que a gente necessita. Então, a gente fez essa análise prévia, né? Porque como faz meses, a gente faz análise prévia, e agora, nesse momento, efetivamente, como foi homologado já essa alteração curricular, a gente parte para o, como as gurias brincaram, vão partir para o ataque, né? Vão partir para conseguir as vagas e conseguir fazer com que todos os alunos consigam, que estão em curso, consigam cursar as disciplinas, se porventura tiver que cursar uma disciplina que está lá, que ingressou lá no terceiro semestre, alguma coisa assim, né? Foi aprovado pela comissão de graduação, então, através de uma resolução, tem todo um rito processual aqui. A resolução 5 de 2017 está disponível no manual do aluno também, todas as atas de todas as reuniões, todas as resoluções estão disponíveis lá para vocês e para os professores que quiserem consultar. Ciência do departamento, através de reunião colegiada, então o colegiado, né, aprovou também, homologou a nossa alteração. Depois passou pelo CONSUNE, pelo Conselho da Unidade da Faculdade de Ciências Econômicas, passa pelo Conselho, também foi homologado. Depois disso, a gente encaminha a Câmara de Graduação, que faz uma análise do mérito, eles fazem essas verificações básicas para ver se o currículo não foge das diretrizes nacionais, né? Então, porque vai que a gente se passou e está fugindo, né? Não, então eles já fazem essa análise de mérito. Essa análise de mérito foi aprovada pela Cangrade. Na sequência, se faz o encaminhamento para o setor de currículos e é ali que se faz o registro da alteração curricular no sistema. Tá? E é nesse momento que teve a questão que vocês conseguem enxergar, né, na sua grade algumas disciplinas ali. Aquilo ali ainda é provisório e não era para vocês estarem enxergando, porque é provisório, certo? E só vai efetivamente acontecer quando rodar 2017-2, que vai ser lá em fevereiro. Tá? Nesse momento, a tabela de liberações, por exemplo, quem cursou auditoria e perícia está liberado de fazer auditoria 2, por exemplo. Vou explicar. Só que isso só vai ser liberado no sistema, que vocês vão conseguir enxergar, quando rodar o semestre. Por enquanto, vai estar lá auditoria 2 para cursar. Mas calma, quando rodar o semestre, vai sumir. Tem que esperar, são questões de sistema. Tá? A gente não tem como mexer, não tem como o CPD mexer. Claro, o ideal era que isso ficasse escondido para vocês, para que não criasse essa angústia, né? Principalmente para quem está lá em 7º e 8º semestre, não ficasse angustiado com o que está aparecendo ali, porque, na verdade, ali não está sendo considerado a tabela de liberações, que só vai estar sendo considerada efetivamente quem está cursando hoje auditoria e perícia, quando a professora vai lá e atribui a nota no sistema e quando rodar o semestre. Então, quando vocês passarem na disciplina e rodar o semestre, aquilo ali some. Tá? Então, é ali no Secur, no setor de currículos, é que a gente faz isso. Só que nisso, pessoal, a gente prevê uma modificação e muitas vezes no sistema não tem como fazer, a gente precisa criar uma nova, ou a gente precisa excluir, a gente precisa usar uma que foi usada há 10 anos atrás, que já tinha caído em desuso, aquela disciplina já tinha sido excluída do currículo. E aí a gente precisa resgatar ela e botar para o nosso. São questões operacionais desse sistema. Né? Não é de grade. A grade a gente já tem bem, com base naquele plano de ação, o que é para ser mudado. Mas tem questões que é de sistema. Então, a resolução da Congrade, ela vai e volta, vai e volta. Agora não volta mais, já está tudo certo. Mas, assim, é um processo bastante pesado também para quem está trabalhando nisso. E, por fim, depois que o Secur encaminha a prévia, que é o currículo impresso da forma com que vai aparecer no semestre que vem, para quem, por exemplo, está ingressando para o calouro, que vai ingressar agora em março, ele vai ter lá aquela grade. Então, a gente chegou na última prévia e aí foi aprovada. Em seguida, encaminhamos, então, a prévia assinada, né, aprovada
para a Câmara de Graduação novamente, que faz a homologação da alteração curricular. Essa homologação ocorreu agora dia 11 de dezembro em reunião. O processo ainda não está com a gente, mas já foi homologado, né? Então foi muito rápido, mas nós da Congrade gostaríamos de ter essa conversa com vocês antes do final do ano, ali, né? Em que pese o semestre vai até 27 de janeiro, mas de qualquer forma a gente achou melhor fazer isso aí antes da virada do ano. E aí, claro que lá em janeiro, fevereiro, a Congrade vai estar disponível para vocês que quiserem serem atendidos pessoalmente. A gente vai lá, senta, marca um horário, a gente senta, olha direitinho as disciplinas, vê os efeitos, o que vai ser compensado, o que não vai, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Porque tem casos muito particulares. Vocês sabem que nem todos vocês estão certinho nas suas etapas. Isso complica. Isso complica o aluno em curso com alteração, sem alteração, com novo currículo, sem novo currículo. Vocês sabem, tem os pré-requisitos, tem a questão de ordenamento também. Então, nesses casos, eu vou atender, eu e o pessoal da Congrade, a Isabel também na secretaria, pessoalmente, para que a gente consiga alinhar e consiga fazer uma previsão do que vai precisar cursar direitinho. Enfim, o currículo está vigente. Grade curricular. Eu trouxe agora algumas informações para vocês. Eu ainda não vou mostrar a grade, vou mostrar depois, porque vocês só vão entender a grade quando eu abrir, depois que olharem isso aqui. Primeiro, carga horária. 3.000 horas no currículo até 2017, 2. 3.000 horas no currículo vigente a partir de 2018. Lembrando que não é um novo currículo, é o mesmo currículo. Ele se manteve com 3.000 horas. Quem tiver 3.000 horas vai se formar. Certo? 3.000 horas. O que mudou no líquido ali é que aumentou 2 créditos obrigatórios. Passou de 162 para 164. Em virtude do efeito líquido das alterações, foi essa grande mudança líquida, que na verdade não é quase nada, né? É questão de só alteração entre eletivos, porque se mantém em 3.000 horas. Tá? Então, 3.000 horas, aumentou 2 créditos obrigatórios e reduziu 2 créditos eletivos. Resumo geral, o que aconteceu? Área de contabilidade societária, a gente colocou aqui por áreas. Tá? Alteração de contabilidade internacional para contabilidade societária 3. Pessoal, de acordo com todo o embasamento que a gente teve para fazer a alteração, a gente viu que não faz sentido a gente manter a disciplina de contabilidade internacional, vista a convergência das normas internacionais aqui do Brasil. Então, as NBC-TGs, basicamente, as normas também de auditoria, normas do setor público, todas estão convergentes com as normas internacionais. Então, o que nós fizemos? Nós aumentamos uma disciplina de societária. Atualmente, vocês têm introdutória, intermediária, societária 1, societária 2 e teria internacional. Agora, terão a societária 3. E aí, aquele conteúdo de contabilidade internacional, ele está sendo visto nas societárias, porque está dentro das normas brasileiras de contabilidade. Então, não fazia sentido a gente ter a disciplina de contabilidade internacional. Então, nós aprofundamos a societária com mais um semestre, no qual vocês vão ver pronunciamentos técnicos, né, normas brasileiras de contabilidade mais aprofundadas, certo? Aí a gente vai ter lá outros resultados abrangentes, vai ter operações ali que a gente não se aprofundava até então, e agora a gente vai se aprofundar devido à demanda desse tipo de transação aí para o profissional contador. Depois, criamos a disciplina de contabilidade para pequenas e médias empresas, tá? Na etapa 3. Essa é uma demanda muito antiga que se vem tendo no currículo, né? De uma contabilidade em que os alunos que trabalham em escritório de contabilidade ou que vão trabalham basicamente com pequenas e médias empresas, e esses alunos se sentiam um pouco descobertos em relação a essa normatização específica para pequenas e médias empresas. Então, o que a gente fez? A contabilidade para pequenas e médias empresas está na etapa 3, então o aluno ele vai ter contabilidade introdutória, contabilidade intermediária, e aí no terceiro semestre ele para e ele tem 2 caminhos. Ele vai olhar toda a normatização para pequena empresa,
pequena e média, microempresa e empresa de pequeno porte, a ITG-1000. E, do outro lado, ele vai estar vendo toda a parte de Societária 1 SAs. Lei 6404. Tá? Atualmente, o que a gente tenta fazer, né, na disciplina de societária, enfim, que eu tive a oportunidade de ministrar e estou ministrando esse semestre, é fazer o bem bolado para que vocês não percam a origem das informações. Mas agora vai ter a disciplina certinha de contabilidade para pequena e média empresa, NBC-TG-1000, ITG-1000, microempresa e empresa de pequeno porte, e a lei das SAs lá, destinação de lucro, constituição de reserva, né, que se vê em Societária 1. Então, no terceiro semestre, se tem essa bifurcação contábil, indo para essas duas partes. Na sequência, na área de custos, nós tínhamos custos 1, custos 2, análise de custos. Nós verificamos que tinha alguma sobreposição de conteúdo nessas disciplinas. Tá? Então, o que a gente fez? Metodologia básica de custos e gestão estratégica de custos. A gente acredita que essas duas disciplinas vão suprir a demanda que vocês têm de custos. Tá? Exclusão da disciplina de ética foi excluída, mas não quer dizer que o conteúdo foi banido do currículo, até mesmo porque isso está nas diretrizes básicas do MEC para o curso de contábeis. O que aconteceu? Ela tinha 2 créditos, ficava quebrado. Isso fazia com que o aluno tivesse que cursar mais de 3.000 horas devido à questão dos 2 créditos da disciplina de ética. Então, nós colocamos o conteúdo de ética dentro da disciplina de profissão contábil e contemporaneidade, que é a antiga tópicos contemporâneos de contabilidade. Mas é o mesmo código, mudou a nomenclatura e a ementa. Na área gerencial, o que a gente fez? Tinha planejamento contábil 1, 2 e controladoria. Agora nós temos planejamento contábil, contabilidade orçamentária e controladoria. Né? Então, teve um ajuste nas ementas e, então, no conteúdo programático vai abranger a contabilidade orçamentária e controladoria e o planejamento apenas o primeiro. Na sequência, auditoria e perícia, tínhamos auditoria 1 e auditoria e perícia. Agora nós temos auditoria 1, auditoria 2 e perícia. Tudo obrigatório. Tudo obrigatório. Criação. O que a gente criou? Além de contabilidade para pequenas e médias empresas lá no terceiro semestre. Criamos a disciplina de laboratório fiscal. Essa disciplina foi criada em decorrência da demanda, grande demanda, que os alunos e os egressos pediram para que tivesse aquelas obrigações acessórias da Receita, né? Que pudesse saber preencher o PGDAS, que conseguisse preencher a DIRF e todas aquelas obrigações da Receita. Então, nós criamos essa disciplina eletiva de laboratório fiscal. Criamos a disciplina de História da Contabilidade, que não existia no nosso currículo, e nós julgamos de extrema necessidade. Né? O formado em Ciências Contábeis, ele precisa ter a disciplina de História da Contabilidade, claro, veio como uma eletiva. Essa disciplina a gente sugere na etapa 4. Então, quem for para a etapa 4, vai aparecer essa disciplina lá, mas vai estar lá que é eletiva. Então, ela está só como uma etapa recomendada, porque aí a grade curricular daquela etapa vai fechar. Até porque, se a gente não faz isso, muitas vezes o aluno esquece das eletivas, né? Ai, que bom esse semestre, não vou ter aula na sexta, não vou ter aula na segunda. Não, tem que ir colocando as eletivas. Então, a gente, fechando a grade, né, colocamos como etapa recomendada. Depois, auditoria tributária, também. Contabilidade, tributos e cidadania. Disciplina de jogos de empresas. Metodologia científica para atuariais e contábeis. Noções de atuária, como eletiva também, visto a demanda que os egressos colocaram, que faltava essa parte de nomenclatura e essa parte atuarial. E aí criamos uma série de tópicos especiais. O que são esses tópicos especiais hoje dentro da URGS? Tá? É como se fosse uma disciplina, mas não é. São tópicos especiais. Qual é a diferença? Tópicos especiais, eles podem mudar de ementa.
de súmula. Uma disciplina tu não muda de súmula, a não ser que tu faça uma alteração curricular. Tá? Se eu quiser mudar qualquer ementa, não conteúdo programático, a ementa. Se eu quiser alterar, só através de alteração curricular. Os tópicos especiais, não. Eles têm uma ementa que pode ser oferecida, a ementa que tiver mais adequada à realidade econômica, política daquele momento em que a gente vive. Então, esses tópicos especiais, eles não têm uma ementa pré-definida, são assuntos contemporâneos, né, a serem desenvolvidos nesses tópicos especiais aqui, certo? Solicitamos também, entramos em negociação com o Departamento de Administração, em virtude dessa necessidade que os alunos e egressos colocaram, e nós também identificamos, de mais questões de pública, né, e do currículo vir para essa área aqui mais administrativa em questão pública. Então, a gente conseguiu incluir no nosso currículo essas disciplinas eletivas, lá da administração, sociologia aplicada à administração, gestão socioambiental nas empresas, planejamento estratégico em organizações públicas e sociais e políticas públicas. A gente conseguiu incluir isso para que vocês tenham uma formação, para quem tiver interesse de ir para essa área, tenha uma formação nas eletivas mais consistente nessa parte. Tabela de liberações. O que é isso? Quando eu cursei uma disciplina e ela não existe mais e tem outra no lugar, né? Tem outra que vai compensar. O que vocês têm aqui? Quem cursou análise de custos, que foi excluída do currículo, está liberado da contabilidade para pequenas e médias empresas. Tá? Não cursa. Está aparecendo lá? Tá. Deixa rodar. Calma. Metodologia básica de custos está liberada para quem cursou contabilidade de custos 1, tá? Só que só vai aparecer quando rodar. Planejamento contábil 1 libera o aluno de fazer a contabilidade orçamentária. Desculpa, 2. Obrigada. Auditoria e perícia contábil, então quem cursou não precisa cursar auditoria 2. Certo? Então, provavelmente, essas disciplinas estão todas lá para vocês, né? Então, por isso, essa angústia, que eu entendo perfeitamente, a gente só não podia trazer para vocês tudo isso sem que tivesse homologado pela Câmara. Seria uma responsabilidade nossa trazer isso tudo se, em últimas instâncias, o currículo não entrasse em vigor. Então, assim que entrou, a gente já resolveu ter essa conversa com vocês para que vocês se acalmem, que isso tudo é tabela de liberações. Alterações de etapa. Aí a gente tem uma série de alterações de etapa. Instituições de direito da 2 foi para 1. Direito comercial da 3 foi para 2. Por que direito comercial foi para a etapa 2? O que a gente tem na etapa 3 que eu comentei antes? A gente tem aquela bifurcação da societária, lei das SAs, para contabilidade para pequena e média empresa. Então, nosso objetivo era trazer o direito comercial para a etapa 2, para que vocês, quando chegarem na etapa 3, já terem essa bagagem do direito comercial e poderem aproveitar mais a disciplina de contabilidade para pequena e média empresa e a societária 1. E aí, instituições de direito foi deslocada para a etapa 1 também. Tá, então, tiveram algumas adequações entre as etapas. Eu acho importante comentar que quando houve essa alteração de uma etapa para outra, a gente fez isso com o conjunto de todos os professores. E até na percepção dos professores em relação assim, à necessidade do aluno de ter passado antes por essa, para ter uma continuidade. Então, é importante reforçar que, principalmente nessa etapa, nós estávamos todos os professores e nós fomos remodelando, olha, mas é importante o aluno ter passado antes nessa para vir aqui. Então, por isso que houve, né, mas deixar frisar que a participação dos professores foi muito importante para fazer essa redistribuição de etapas. Agora, então, a gente vai apresentar, por fim, da nossa palestra aqui, a grade curricular. Então, pessoal, a etapa 1 ficou álgebra linear, geometria analítica, introdutória, instituições de direito, introdução à administração, português e matemática financeira. Tá?
Etapa 2, cálculo diferencial integral, intermediária, direito comercial, organização da produção e teoria econômica. Etapa 3, análise micro 1, contabilidade para pequena e média, societária 1, estatística geral 1, introdução ao direito do trabalho. Na etapa 4, administração financeira, análise macro, contabilidade de seguro privado como eletiva, mas recomendada na etapa 4. Então, no nosso currículo fica apresentado assim. Ela é recomendada na etapa 4, junto com história da contabilidade, que está ali embaixo também. E societária 2. E governamental 1. Né? Na etapa 5, governamental 2, societária 3, direito tributário 1, metodologia básica de custos, planejamento contábil, profissão contábil e contemporaneidade. Etapa, temos análise, contabilidade e planejamento tributário 1, estágio curricular, gestão estratégica de custos, metodologia de pesquisa e teoria da contabilidade. Na 7ª, ficamos, então, auditoria 1, contabilidade e planejamento tributário 2, orçamentária, a disciplina de projeto e SIG 1. E, por fim, na 8ª, tinha auditoria e perícia, agora auditoria 2, controladoria, a perícia contábil como obrigatória, SIG 2 e o TCC. Certo? Aí aqui estão as disciplinas eletivas, aí o rol de disciplinas eletivas que já existia, mais as que a gente criou. E aí a tabela de liberações, que isso vem de todos os currículos anteriores, a tabela de liberação se mantém, porque pode ter um aluno que, porventura, cursou a disciplina há muito tempo atrás, enfim, ele precisa ainda ter isso na tabela. Pessoal, então vamos encerrando. Eu gostaria de me colocar à disposição, e a Congrade toda à disposição, o departamento também, para atender as dúvidas de vocês pessoalmente. Tá? Então, antes do período de matrícula, eu vou fazer plantão, tá? E se for preciso, quantos dias forem precisos, principalmente para o pessoal do 7º e 8º semestres, para orientar vocês na hora da matrícula. Podem mandar as dúvidas, então, pode encaminhar para marcar, agendar diretamente para mim. E qualquer outra dúvida em relação à alteração, pode mandar por e-mail cgcom@urgs.br, que é o e-mail da Congrade, certo? E o ideal é que a gente espere o semestre rodar, para daí conversar. Tá? Mas, de qualquer forma, está lá no site da FCE, mariana.bonotto@urgs.br. Tá? Muito obrigada a todos. Uma boa... Obrigada. Boa aula.